Bom dia, José Álvaro Cardoso. Bom dia, Rô. Tudo bem contigo? Tudo? Por aí também tá friozinho? Tá friozinho também, uns 15 graus mais ou menos, que pra gente aqui no litoral é um pouquinho baixo, né, a temperatura. É uma Mas barbaridade. é uma barbaridade. Baixou dos 15, é uma barbaridade, gente. A friagem é uma coisa medonha, eu já tô de pantufa. Pois é. Mas, José Álvaro, gente, o José Álvaro Cardoso está indo hoje para o Congresso dos Eletricitários da Celesc. Começa hoje, vai até sábado. E nós queremos saber o que José Álvaro Cardoso, o que essa categoria tão estratégica no estado de Santa Catarina, gente, os eletricitários da Celesc, e tem só mais um estado, mais uma empresa que com a sua luta e resistência continua mantendo essa empresa pública e consegue manter uma das menores tarifas de energia do país. Então eu queria saber o que José Álvaro Cardoso está levando para debater aí nesse congresso, José. Conta para gente. Na verdade, Rô, eu estou indo mais para ajudar, né? Eu como técnico do Diese, a equipe do Diese, todos os técnicos estarão lá. Todos os técnicos de Santa Catarina significa 3 do Diese. Mas equipe aguerrida. Exatamente, estaremos todos lá ajudando. Por exemplo, amanhã vai ter trabalho de grupos e a coordenação desse trabalho de grupos está ao encargo do Diese. E eu estou indo lá com muito mais para aprender, né? Esse 12º congresso que eles fazem, um dos objetivos, talvez o principal objetivo, é ouvir os empregados, né? Que é assim que eles chamam os trabalhadores empregados, né? Empregados da Celesc. Todo esse congresso ele é feito para, digamos, ao fim e ao cabo, as lideranças sindicais conseguirem escutar, né, com detalhe, com calma, com tranquilidade, os trabalhadores na sua base. Para ter uma ideia, são cerca aí de 160 congressistas, né, 160 delegados, das diversas... É muita gente, é um negócio muito significativo, das diversas regiões do estado, tem uma capilaridade muito grande, dos diversos setores, toda a categoria, todos os segmentos da categoria. É muito representativo esse congresso. Aqui eu quero fazer uma observação, Rô, que é a seguinte: poucos trabalhadores no Brasil conseguem realizar congressos. O congresso é sempre a instância mais elevada da hierarquia de decisões dos trabalhadores, né? Porque ela é a mais democrática, ela é a mais ampla, e, portanto, ela é a mais significativa. O que o Congresso decidir, as demais instâncias de decisão dos trabalhadores, as diretorias, a intersindical que eles têm, a Intercel, tem que seguir as normas do Congresso. Por isso que é uma coisa muito importante também por esse aspecto da democracia. Mas tem uma coisa, além de eles conseguirem fazer um congresso a cada 2 anos, que é muito raro no Brasil, pouquíssimas categorias conseguem, eles fazem um evento adicional muito importante ainda, que é, no ano anterior ao congresso, a realização de seminários regionais. Ano passado foram 17 seminários regionais de trabalhadores tudo que é região do estado. Eu tive o privilégio de ter monitorado 14 desses 17 seminários, então, para mim foi um aprendizado muito grande, que eu percebi as questões centrais, os problemas fundamentais da empresa, do ponto de vista dos trabalhadores, então foi um negócio fundamental. Mas o que eu quero registrar é o seguinte: eles, além de fazer o congresso, eles se dão ao luxo de fazer uma preparação muito importante do congresso, que são esses tais seminários regionais feitos no ano de véspera do evento. Então, é um negócio muito importante, e isso traduz, digamos, revela o nível de organização que esse pessoal tem, né, consegue manter, coordenado pela Intercel, a Intersindical dos Trabalhadores, da Celesc,
E também explica por que a Celesc, na prática, é a única empresa estadual de energia elétrica que é pública. Por que eu estou dizendo que é a única? Porque tem a CEMIG também, que tu mencionou no início, mas a CEMIG, ao que eu saiba, já está na boca do leão para ser entregue, né? Já, digamos, eles estão num processo de entrega da empresa bastante adiantado. Tomara que eu esteja errado em termos de previsão aí, né? Tomara que isso não aconteça, que os trabalhadores consigam virar o jogo. Mas na atual conjuntura é muito difícil. Que pena, né, José? Porque a gente sabe as consequências para a população dessas transformações, né? Porque a energia elétrica é um bem essencial, básico para o desenvolvimento de qualquer pequeno município, qualquer região, sem energia não tem a vida não se desenvolve sem energia, né? Claro. E José, o Diese tem uma experiência histórica de acompanhamento da classe trabalhadora. O setor elétrico é um deles. E o setor elétrico passou por profundas transformações, a exemplo de outras categorias, né? Mas no setor elétrico, a gente assistiu empresas sendo privatizadas, como aconteceu com a Eletrosul no ano passado, com a Eletrobras no ano passado, e a entrada do fenômeno da terceirização, né, da privatização. E os sindicatos, né, porque aqui no sul do Brasil eles conseguem se organizar também dentro de uma estrutura intersindical do sul do Brasil, eles acompanharam isso. Eu acho que isso que você está falando, todas essas instâncias de participação, permitiram com que os sindicatos acompanhassem muito de perto e cobrando e incluindo esses novos trabalhadores que passaram a fazer parte dessa base. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de transformação da base do setor elétrico e o acompanhamento que os sindicatos fizeram de forma a ir adaptando e reformulando a sua organização sindical para incluir, porque eu acho que esse é um fenômeno que é transversal a todas as bases e a toda a classe trabalhadora, né? Esse processo de transformações constantes. E como que o sindicalismo e os sindicalistas precisam estar atentos para que nesse fenômeno a organização não se perca, os elos que unem a classe trabalhadora não se percam, não se enfraqueçam. Rô, na verdade, os trabalhadores, praticamente o período que eu estou no Diese, eu entrei no Diese ainda na Idade Média, já faz 36 anos que eu estou no Diese, completou em maio último 36 anos, estou desde 89 no Diese, e o que eu assisti nesse período? E aí, por dever de ofício, né, e também por interesse pessoal, mas principalmente dever de ofício, ao ser um trabalhador do Diese, eu acompanhei toda a metamorfose, aquilo que alguns chamam de metamorfose da classe trabalhadora, que foi digamos, primeiro os efeitos da reestruturação produtiva, né? De toda a reestruturação tecnológica decorrente da terceira revolução industrial sobre o mundo do trabalho. E, em paralelo a isso, e ligado a isso, o processo de precarização, né? Porque é bom a gente lembrar que digamos, foi mais ou menos os últimos 36, 35 anos que começou uma ofensiva neoliberal mais forte no mundo e aqui no Brasil, né? O governo Collor é de 90, eu entrei em 89 no Diese, o governo Collor é de 35 anos atrás, e já era uma paulada neoliberal na economia. O governo anterior, Sarney, já vinha fazendo, mas o Collor chegou com toda aquela conversa fiada de reestruturação, de que a indústria no Brasil era uma carroça e aquelas coisas todas. O Collor, né, que é um cara fabricado pela Rede Globo, porque ele não era nada um ano antes das eleições, e ele em 6 meses foi fabricado pela Globo, que naquela época era muito mais poderosa, dentre outras razões, porque não tinha internet, não tinha o desacato, não tinha outros canais para fazer um contraponto à ditadura da informação, né? E o que eu percebi nesse período, eu cheguei a escrever sobre isso, eu fiz até
um doutorado nessa área, publiquei o livro do doutorado, etc., fala dos efeitos da reestruturação produtiva sobre o mundo do trabalho. E o que a gente viu é o seguinte: é a piora permanente, constante das condições da classe trabalhadora nesse período. É um fenômeno mundial, né, mas que nos países subdesenvolvidos, nos países dominados pelo imperialismo, como é o caso do Brasil, o efeito é muito maior. Claro que aconteceu também nos Estados Unidos, na Europa, a precarização das condições da classe trabalhadora, né, porque isso é uma... O que é na verdade, Rô, o que é esse processo? O que ele significa? Ele é uma resposta da burguesia internacional à crise de 74, que é possivelmente a maior crise da história do capitalismo e que até agora não foi superada, né? Isso foi uma resposta da burguesia. É o seguinte: o que a gente faz em relação à queda de lucro, da taxa de lucro ao nível mundial? Nós vamos lascar a classe trabalhadora. Todos aqueles benefícios que nos países centrais tinham sido concedidos à classe trabalhadora no segundo pós-guerra, né, a partir de 47, mais ou menos, o chamado Estado do Bem-Estar Social, foi destruído nesse período, e praticamente no mundo todo, né? E os sindicatos tiveram que se adaptar a isso, né, com cada vez maior dificuldade. Uma das dimensões desse processo todo foram as privatizações. O FHC assumiu em 94 e ele fez o serviço, né, que era exigido dos países ricos. Ele demitiu mais, ele privatizou mais de 100 empresas. E o setor elétrico foi, digamos assim, esmagado nesse processo. E a ação sindical também. A ação sindical, as taxas de sindicalização caíram, os sindicatos ficaram com cada vez maiores dificuldades para realizar suas ações, para defender os interesses dos trabalhadores e tal. Então, digamos, os sindicatos que sobreviveram nesse período, é bom a gente lembrar que a taxa de sindicalização no setor privado hoje é 9%. De cada trabalhador no Brasil em idade economicamente ativa, menos de 10% é filiado a sindicato. Os sindicatos foram, digamos assim, praticamente esmagados, né? Sobraram alguns. Por isso, inclusive, que essa discussão de hoje, em relação a esse congresso, é importante, porque eles conseguiram manter uma empresa pública de energia elétrica, como tu falou no início, essencial. Isso é uma raridade no Brasil, porque tu vê no Brasil não só o pessoal jogando a toalha, né, para a direita, para essas ofensivas neoliberais, como em muitos casos sendo cooptados, né? Tu vê gente que estava colocada no campo da esquerda defendendo privatização, defendendo a desmontagem da estrutura sindical, o desmonte da estrutura sindical. É bom a gente, só para concluir aqui, é bom lembrar que o golpe de 2016, ele levou ao extremo isso, né? Evidentemente, né? Porque tudo que eles fizeram para os trabalhadores nesse período foi pouco para o que eles desejam fazer e para o que eles precisam, entre aspas, fazer, né, para enfrentar a crise do sistema. Então, é bom a gente lembrar que em 2017 teve a contra-reforma trabalhista, que digamos assim, fechou o último prego do caixão, né? O último não, mas um dos últimos, né? Que é, não, vamos lascar os caras, vamos inviabilizar os sindicatos. E é curioso que mesmo um governo de esquerda conseguiu voltar por um milagre da mobilização popular, né, que foi fraca, mas foi suficiente para, misturado com outros aspectos, recolocar a esquerda no poder, o Lula no poder. Mas essa esquerda não tem força para, por exemplo, refinanciar os sindicatos, adotar uma política de refinanciamento. Até agora, o governo Lula está 1 ano e meio aí de acabar, até agora não veio nada nesse sentido, e nem virá, porque o governo Lula está cada vez mais fraco, infelizmente, né? Não tem correlação de força para fazer uma medida desse tipo, que é o seguinte: olha, vamos garantir o financiamento dos sindicatos, porque eles são fundamentais para o equilíbrio da sociedade brasileira, porque não tem sociedade equilibrada se tu não tiver a distribuição de renda, né? Sim. José,
Nessa tua linha, eu sei que a gente estava com esse foco do setor elétrico, mas eu sou obrigada a te perguntar sobre a questão da mobilização unificada da classe trabalhadora. Será que não está faltando no nosso país a gente organizar uma greve geral? Olha, unificado já é um adjetivo. Está faltando o substantivo, para começar. Está faltando a mobilização. Claro que tem mobilização, mas muito isolada e muito aquém do que precisaria ser feito. Né? Não é que falta só unificação, não. Já falta mobilização. E unificado, então, seria um sonho, né? Infelizmente, isso, digamos, nesse momento, isso não está colocado. O potencial de virada do jogo é grande pelas condições realmente existentes no Brasil, em termos de precarização das condições de trabalho, de salários, de padrão de vida, de fome, de miséria. Né? Vamos imaginar o seguinte: bem ou mal, nós temos praticamente 1/4 da população brasileira, 54 milhões de pessoas, que estão penduradas no Bolsa Família, que é um dinheiro público para as pessoas não morrer de fome. Né? Se isso não é um sintoma de crise violenta, e claro, eu não estou dizendo que eu não deva ter Bolsa Família, pelo contrário, isso é a salvação da lavoura nesse momento, mas de qualquer forma isso reflete uma situação de grande crise. Então, assim, dos pontos de vista das condições objetivas, tem muito campo para mobilização, para a luta unificada dos trabalhadores. Faltam as condições subjetivas, né? Falta o trabalho. Como existe um ataque muito grande, inclusive do ponto de vista cultural, ideológico, aos trabalhadores, e os sindicatos, por outro lado, estão em estado muito fraco de inanição, etc., é difícil essa mobilização, né? Ela é muito... Tu vê um sintoma, Ron, já que tu tocou no assunto, tu vê, por exemplo, o lance da Palestina, né? Pô, nós estamos assistindo a céu aberto um dos maiores crimes da história da humanidade. Nas últimas décadas é o maior crime, né, da história da humanidade. O movimento sindical não reage em relação a ele que deveria estar à frente dessa luta, né? O pessoal não reage. Eu estou citando aqui, claro, eu estou citando um caso que ainda é mais abstrato para os trabalhadores, né? Muitas vezes, se as centrais não conseguem fazer uma luta por salários, né? Imagina uma luta desse tipo, que é uma luta de solidariedade a um povo irmão, né? É mais difícil ainda. Mas, de qualquer forma, isso é um sintoma de como assim, os sindicatos estão numa espécie de estado de coma. Né? Tu não consegue juntar gente, a não ser grupos isolados, etc., muito envolvidos com a causa, para discutir um crime contra a humanidade que está sendo realizado lá com matança de milhares de crianças e mulheres, etc., de um povo indefeso e tal. Então, isso realmente eu acho que esse é uma meta a ser atingida, né, essa mobilização, essa luta unificada, que, por exemplo, se desemboque numa greve geral de trabalhadores. A gente já teve várias no Brasil, né? Algumas, inclusive, muito bem sucedidas, na década de 80, por exemplo, né? Que é a chamada década perdida do ponto de vista da economia. Depois a gente viu que não era caso isolado, a década seguinte foi perdida também, mas naquele período tinha greves gerais organizadas principalmente pela CUT, que eram bem sucedidas, né? Tinha adesão, etc. Então, José, depois de toda a volta que a gente fez, retornamos ao... Você acha, então, que essa também é uma das pautas do Congresso que os eletricitários vão estar discutindo aí nos próximos 3 dias? Porque eles estão diante de grandes desafios, né? Manter o que resta, o que ainda tem do setor de público, tentar reverter aquele processo da Eletrobras que tem se demonstrado uma coisa dificílima, né, de voltar a ser a Eletrobras uma empresa pública do povo brasileiro,
Então, o que você tem a nos dizer sobre isso, assim, sobre esses desafios que estão pela frente para essa categoria aí que o Diese acompanha de perto há tantas décadas? O centro do Congresso é a luta pela Celesc pública. Esse é o centro do Congresso. Toda a programação visa discutir esse eixo, né? Qual é a questão da Celesc pública e o que nós temos que fazer para mantê-la pública, no mínimo mantê-la, eventualmente avançando até, né? Então, toda a programação prevista na quinta à noite, hoje à noite, amanhã o dia todo, e sábado, é justamente nesse aspecto. O que nós temos que fazer, inclusive amanhã, no final do dia, nos trabalhos de grupo, um dos tópicos do trabalho de grupo é o seguinte: quais são as ações e diretrizes que os trabalhadores defendem para manter a Celesc pública, com tudo que isso significa. Porque a Celesc pública significa manter o bom nível de serviço, manter salários dignos, manter condições dignas de trabalho, manter política de contratação, manter tarifa baixa, né? Isso é o que tu mencionou no início. Mas o centro das discussões, como diz aí o escrito aí, é a luta da Celesc pública, o centro das discussões. E eu tenho certeza que nós vamos chegar no sábado lá com um bom conjunto de informações e de lutas delineadas pelos trabalhadores da Celesc, e principalmente, digamos, um processo também de formação de novas lideranças, porque essas instâncias provocadas pela Intercel, dentre outros benefícios, eles formam novas pessoas para a causa da Celesc pública. Isso é que é importante. Então, eu já olhei o perfil, dei uma olhada no perfil dos participantes, tem muita gente jovem, como, aliás, é o próprio perfil da empresa, tem mulheres, tem homens, né? E esse pessoal todo se apropria de uma discussão, de um debate, de uma reflexão, que é fundamental para eles manterem essa luta pela Celesc pública. Então, dentre os vários benefícios que um congresso desse traz, talvez o principal deles seja o aspecto da formação dos trabalhadores. Correto. Queria mandar um cumprimento para o Livros, Leituras e Experiências, que está dizendo que está presente aqui. O Tchê, de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Bom dia, Tchê. A Amy, que mandou o seu comentário aí sobre a contra-reforma trabalhista. Talifeld Glaze, Raul Fittipaldi, toda a nossa audiência que já está aí nos acompanhando nessa manhã iluminada aqui. José, te desejo e desejo a toda a categoria dos eletricitários, que inclusive eu preciso registrar aqui, que é uma categoria de leitores e leitoras super amigos do Portal do Zacato. O souvenir que foi sorteado essa semana é um contribuinte aí nosso, por isso foi sorteado, da categoria dos eletricitários. Então, eu queria desejar para vocês um ótimo congresso, que as discussões sejam realmente muito boas e proveitosas e produtivas. Obrigado. E é isso aí, José. Te espero de novo na semana que vem.